nós precisamos ter o conflito como um elemento natural da existência, né? O próprio movimento da existência se dá através do conflito e produz o conflito, né? A questão é que nós precisamos pensar que existe a vivência do conflito no seu modo ontológico, no seu modo poético, fenomenológico existencial, e a cronificação do conflito, né, sucessiva à experiência do conflito no seu modo ôntico, né? O conflito pode existir no seu modo fenomenológico existencial e o conflito pode existir no seu modo coisa, né? É inevitável que exista nas duas formas, mas o conflito não precisa se cronificar no seu modo coisa, né? O conflito começa a virar um problema, né? E começa a perder o seu potencial criativo, o seu potencial produtivo, na medida em que ele se instala como coisa, que ele se instala como acontecido e que ele se cronifica como tal, se cronifica como coisa e como acontecido. Como coisa e como acontecido, o conflito já não tem mais possibilidades. Instalado, cronificado como coisa e como acontecido, o conflito já não se movimenta mais. Ele se estabelece num determinado momento, né, em que as partes conflitantes, né, desenvolvem a sua contenda, mas não há mudança nessa fase. Não há mudança nesse status do conflito, né? E o que acontece é que, a partir daí, o conflito cronificado, ele só se repete, ele só se reproduz repetitivamente, né? E sem solução, né? Esse não é o encaminhamento natural do conflito, né? Do mesmo jeito que é inevitável que o conflito se instale no modo coisa, que o conflito surja no modo ontológico, e como todo ontológico, como todo modo de ser da ação, né, ele se desdobre no sentido do modo de se instalar como coisa, né, na medida em que isso é inevitável, né, também nós precisamos entender que, instalado no modo coisa, o conflito naturalmente pode voltar ao modo de ser ontológico, ao modo de ser fenomenológico existencial. E voltando ao modo ontológico, ao modo de ser fenomenológico existencial, né, o conflito agora tende a ganhar novas possibilidades, né? Tende a vivenciar o influxo da criação de novas possibilidades. Agora, possibilidades, mais uma vez, criadas por ambas as partes conflitantes, né? De modo tal que, ao criarem novas possibilidades, né, em sua vivência ontológica, as partes podem se entender em torno de novas possibilidades que elas mesmas passam a criar, passam a produzir, né? De modo que, na vivência ontológica, o conflito tende a se resolver em torno de possibilidades novas que ambas as partes criam, né? E aí é importante enfatizar, né, a criação de novas possibilidades conjuntamente pelas partes só é possível no modo ontológico de ser, no modo de ser da vivência fenomenológica existencial, né? Daí que a metodologia da facilitação de resolução de conflitos em psicologia e psicoterapia fenomenológica existencial, como toda metodologia fenomenológica, né, radica fundamentalmente em criar as condições em termos grupais, em termos de interação entre as partes em conflito, para que elas conjuntamente possam vivenciar uma oportunidade fenomenológico-existencial, uma oportunidade de vivência grupal fenomenológico-existencial. É uma oportunidade que dure o tempo suficiente
para que as partes possam vivenciar o conflito, né, e vivenciar a produção conjunta de novas possibilidades em torno das quais as partes conflitantes podem se entender novamente, né? Então, a metodologia fenomenológica existencial, gestaltificativa, rogeriana, de facilitação da resolução de conflitos, basicamente segue as diretrizes metodológicas gerais da abordagem, né? Que é criar condições especificamente para a vivência grupal fenomenológico-existencial com as partes conflitantes, né? Essa vivência fenomenológico-existencial tende a dissolver a factualidade, né, da cronicidade do conflito, o caráter crônico do conflito, né, dissolver o caráter estabelecido, instalado do conflito, né, e reintroduzir possibilidades, vivência de possibilidades, né, um modo de ser no qual existe a emergência e o desdobramento de possibilidades, agora com um grupo constituído pelas partes em conflito, né? De modo que elas possam viver a emergência e o desdobramento de possibilidades, que emergem e que se desenvolvem como vivência unificada das partes em conflito, né? De um modo tal que, em torno dessas novas possibilidades emergentes, as partes em conflito podem, mais uma vez, se entender. O que significa restaurar o possível no âmbito do conflito e restaurar a possibilidade de superação do conflito de um modo consensual entre as partes conflitantes.